Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, o nosso culto com a família, distante, mas perto, não é mesmo? Estou muito feliz de poder retornar ao nosso púlpito nesse domingo tão abençoado. Tivemos um ótimo trabalho de oração hoje pela manhã. Eu quero dizer que Deus tem falado muito aos nossos corações pelo domingo de manhã aqui na sede. Eu queria estar dizendo à igreja que algumas das nossas cidades foi liberado fazer um culto por semana, em outras mais de um culto por dia, não é? Ibaté, por exemplo, só pode fazer um culto por semana, mas nas demais cidades liberaram para fazer aí mais de um culto no dia. Aqui em São Carlos, ainda não. São Carlos foi feita uma proposta para as igrejas que eu não concordei, tá? Eles liberam as igrejas, mas sem a anuência do prefeito da cidade. Nós já, infelizmente, recebemos a visita aqui, 2 vezes da polícia, tanto a polícia militar como a polícia também municipal, porque houve uma denúncia, nós não estávamos fazendo culto, né? Até um dia, veio durante o dia aqui. Se houver uma denúncia, nós podemos nos prejudicar. Então, eu entendo que a melhor coisa é nós esperarmos o momento certo. Tá? O momento certo, tudo leva a crer que São Carlos será dia 20 de julho. Eu espero. Quem esperou até agora, espera um pouco mais. Ok? Então, isto serve aqui para São Carlos. Para as demais cidades nossas, parece-me que eles vão trabalhar com 30% e Deus vai nos abençoar. Ok? Mas devagarzinho, as coisas vão se encaixando no nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que nós, terça-feira que vem, temos a segunda mensagem da série, né? E na quarta-feira nós temos o nosso jejum, na quinta-feira, culto nas casas. Eu recebi poucas fotografias, fico muito preocupado se os irmãos estão, de verdade, fazendo os cultos nas quintas-feiras. Irmão, se você tirar o pé, pode ter certeza, você vai lá na frente, você vai ver o resultado que não vai ser bom, ok? Gostaria muito que você, ao receber o esboço, que você recebesse a minha palavra, você estivesse junto com a sua família, se reunindo para o culto. Muito bem. Também lembrando que nós estamos em plena campanha de alimentos e também já na campanha dos agasalhos. Nós já estamos com os nossos, entregando para as nossas congregações as caixas, e você reserve lá uma roupa em bom estado, roupa para frio, um cobertor em bom estado, e entregue na sua congregação, se você for da congregação, ou se você for da sede, entregue na sede. Também nós estamos aí hoje entregando centenas, eu disse centenas de cestas básicas para pessoas necessitadas. Não deixe de trazer a sua cesta básica, o seu quilo. Se você mora em algum condomínio, seja ele de casa ou apartamento, faça uma campanha, como eu fiz lá no lugar que eu moro, no condomínio que eu moro, e outros irmãos fizeram também, e o resultado foi excelente, ok? Conto com você, eu quero crer que Deus estará nos abençoando com toda a sorte de bênção. Também, não deixando de lembrar aos irmãos que você não pode se esquecer de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, desde que ela nasceu, ela depende dos dízimos e da oferta dos fiéis. As nossas congregações vai ter sempre alguém para receber, como na sede também. Nós estamos aqui todos os dias, ok? Para receber. Se você tiver alguma dificuldade de locomoção, pela idade, ou porque você está naquele grupo de risco, é só você comunicar à igreja e os nossos tesoureiros estarão indo até a tua casa para receber. Aqui, do meu lado, está o número da conta do banco, é Bradesco. Se você quiser depositar, pode fazê-lo, mas, por favor, ok? Também está aparecendo aqui na tela o telefone para você pedir oração. Você pode pedir oração, vai sair no zap da igreja e nós vamos estar, então, orando por vocês, ok? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21.
Deus tem falado muito forte ao meu coração por esses dias sobre alguns temas específicos. E esse tema de hoje é sobre o grande rei Davi. Quando nós falamos no rei Davi, a primeira coisa que vem na mente é um garotinho rodando uma funda e derrubando o gigante. É isso mesmo. Mas Davi foi muito mais do que isto, né? Ele fez muito mais do que derrubar o gigante. O gigante foi, de verdade, a primícia de tudo na vida dele. Mas, a Bíblia também fala de momentos de Davi em que ele vacilou. Momentos de Davi em que ele deixou de ouvir a voz de Deus. E nesse texto de hoje, é o momento em que Davi se achou alguma coisa. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Opa, se tem. E nós vamos ver isto. Por que Deus tem colocado esta palavra no meu coração? É simples, não é? Nós temos vivendo dias de hoje que nós estamos nos questionando. E se você não se auto-questionou, é bom começar a se auto-questionar. O mundo nunca mais será o mesmo depois dessa epidemia. Nunca mais. E é uma necessidade muito grande de nós começarmos a olharmos para dentro de nós. Quem nós éramos antes do coronavírus e quem somos hoje. Então o texto que nós vamos hoje conversar, ele nos ensina algumas coisas para que a gente se situe exatamente aonde nós temos que estar situado. Que é aonde? Onde nós aprendemos quinta-feira passada. A nossa segurança não está no que eu tenho. Um plano de saúde é ótimo. Muito bom ter um plano de saúde. Muito bom ter uma reserva no banco. Opa, muito bom adquirir bens. Tudo isso é bom e não é pecado. Não. Se você puder, compre. Se você puder, guarde. Se você puder ter um bom plano de saúde, tenha. Mas não traz segurança. Só traz segurança quando nós deixamos a nossa confiança no Senhor. Ok? Leamos 1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan. Trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto no meu senhor? Porque seria isto causa de delito para Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Versículo 7. Este negócio também não pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Ou seja, esse negócio pareceu mal aos olhos do Senhor, diz assim o texto. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque eu obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolha uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses que te consumas diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu,
pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Baixa a tua cabeça e vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu te peço as tuas misericórdias sobre a minha vida nesta noite, Senhor. Vou ministrar a tua palavra, Senhor, e que esta palavra, ela possa achar guarida nos corações, e que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar a nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Usa-me nesta noite. Perdoa, Senhor, os meus delitos, as minhas faltas, os meus pecados. E que eu me ache, Deus amado, reto diante de Ti, Senhor. E o que sai da minha boca, Senhor, sirva, Deus, de crescimento e de bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bom. Quando se fala de Davi, antes da visita do profeta Samuel lá na casa dele, ou na casa dos pais dele, né, nós vamos encontrar um garoto que era o caçula da casa, pastoreando ovelha, e quando o profeta chega na casa de Jessé, ele é até esquecido. O profeta disse para Jessé: traga todos os seus filhos, que eu quero, né, conhecer os filhos. E Jessé trouxe, mas Davi não veio. Não veio porque ele esqueceu de Davi. Então, por aí vocês imaginam a importância que se dava a Davi, tá? Mas, de repente, ele se torna importante, relevante, né? Em todos os sentidos. Impressionante como Deus trabalha. Como vocês já leram, os seus irmãos, principalmente o mais velho, não dava a mínima para ele. Para ele quem? Davi, tá? Caçula, né? E a minha filha Mariana fala que caçula sofre muito. Ela falou que ela sofreu muito na mão do Benhur e do Mateus. A Mariana que diz isso, tá? Caçula, né? E caçula sofre mesmo. Mas, de repente, ele vira herói nacional. Por quê? Porque ele vai lá, desafia o gigante, derruba o gigante e mata o gigante. Depois disso, melhorou mais ainda. Ele casa com quem? Com a filha do rei. Opa! Ele não tinha linhagem real, mas casa com a filha do rei. Olha só. Pois é, casou com a filha do rei. O negócio ficou bom para ele, tá? Mais do que isso, ele se torna um guerreiro de respeito. Não perdia a batalha. Foi crescendo, né? E ele consegue algo que ninguém tinha conseguido ainda. O que ele consegue? Ele consegue unir todas as tribos. E era difícil, hein? Porque cada tribo tinha um líder, né? E ele consegue unir todas as tribos e faz desta tribo um povo só, que era o povo de Israel. E ele governa sobre aquele povo durante anos. Muito bom. História bonita, né? Quando você lê lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 18, nós vamos ver só sucesso na vida de Davi. O homem vence várias batalhas, ele consegue passar por cima de várias nações, né? Ele, mais do que isso, expande o território de Israel. Os reinos vizinhos vinham trazer para ele o que? Impostos. Ele era, de verdade, o reino mais poderoso da sua região. Isso é a vida de Davi. Promessa de Deus, quando Deus o escolhe, e ele então, o que ele faz? Ele está crescendo, ele está expandindo, ele está, de verdade, fazendo exatamente aquilo que Deus pensava sobre ele. O homem só cresceu. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Minha mulher falou uma coisa para mim quinta-feira, quando nós estávamos fazendo o culto em casa, naquela parte do esboço que fala sobre os deuses que muitas vezes nós começamos a adorar. E ela falou assim para mim: muitas vezes os nossos deuses é aquilo que Deus nos deu. Aí no primeiro momento eu falei: estou entendendo. E quem dirigiu o culto quinta-feira em casa foi ela, né? Então ela começou a explicar. E eu falei: não é que ela tem razão? Às vezes Deus começa a te abençoar.
Todas as áreas. Todas as áreas. Começa lá para um bom casamento que você faz, te dá filhos abençoados, com saúde, né? Você prospera. Mas, daqui a pouco, você se esquece que foi Deus que te deu. Você se esquece, porque você cresceu. Você hoje tem lá uma graninha no banco. Você tem lá hoje isso, aquilo outro. Então você coloca a sua fé no quê? Naquilo. Davi não foi diferente. Davi, o que é que ele faz? Ele, de repente, o poder lhe sobe para a cabeça. Subiu. Ele se esqueceu de algo importante. Ele se esqueceu de que Deus sempre disse, fica tranquilo, se um dia você lutar contra o exército maior que o seu, fique em paz, você vai vencer porque eu estou lá. Você esqueceu desse detalhe? Muito bem. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, tem um texto que todos nós conhecemos, mas é bom nós citarmos, né? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é quem? O coração. Mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Quem o conhecerá? É o que o texto diz. Olha só. E Deus continua falando pela boca de Jeremias. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está vendo? Deus sonda, Deus quadrilha, Deus olha para dar a nós segundo o nosso caminho que está no coração. Porque Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu desejo. Muito bem. Qual foi a vacilada de Davi? Ô Joabe, vem cá. Quem era Joabe? Comandante do exército. Joabe, vem cá. Joabe, o negócio é o seguinte. Eu quero saber, Joabe, quantos soldados eu tenho? Quantos homens pegam numa espada e luta? Eu quero saber. Eu quero que você faça um censo aí. Tá? Faz um censo. Aqui, no versículo 1 do texto, diz assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. Só que lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, diz: mais uma vez o Senhor se irou contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Ô pastor, então a Bíblia tem uma contradição? Primeiro fala que foi Satanás, depois foi Deus. Foi Deus ou foi Satanás? Primeira coisa que você pense, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Me explica isso, pastor, é simples. Não tem contradição nenhuma aqui, não. O texto não falou que Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos? Está escrito no texto, nós lemos. Muito bem. Deus sonda o coração de Davi e fala, esse cara está louco? O que ele está pensando na vida? Deus sondou o coração dele. A partir do momento que ele deixa de confiar, porque quando ele manda contar o seu exército, ele está dizendo o seguinte, eu preciso saber o meu poderio militar. E Deus, onde estava nessa história? A partir do momento que Deus sonda o seu coração e percebe nele que ele deixou de confiar, Deus simplesmente faz o que Deus fez lá com Jó. Deus autorizou. Deus autorizou. Vai lá. Aí o diabo foi lá e... Opa, é por aqui mesmo, já estou a fim de pegar esse baixinho, já faz tempo. Não existe contradição na palavra de Deus, ok? Muito bem. Agora, olha só o que eu acabei de falar para vocês. Olha o que está escrito lá no livro de Deuteronômio. Vocês acham que Davi não conhecia esse texto? Por que Joabe foi contra? Por que Joabe disse, não, rei, não é melhor fazer isso não? Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 20, a partir do verso 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que tu, não tenhas medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vós a chegardes à peleja,
O sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, e nem tremais, nem ficais aterrorizados diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Está aqui. Joabe conhecia esse texto e ele fala: ô rei, melhor fazer isso não. Que o Senhor multiplique o povo de 1 por 100. Não é porventura todo esse seu súdito. Por que o meu Senhor deseja fazer isto? O Senhor pode trazer culpa sobre Israel. Olha, Joabe sabia que independente do tamanho do exército, Deus estaria cuidando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já foi dar conselho para alguém que essa pessoa já tinha o desejo do coração dela, o desejo já tinha descido para o coração? E você foi lá e você gastou saliva, você gastou teu tempo, e você aconselhou, e você falou. Quando você virou as costas, a pessoa fez tudo ao contrário. Você teve essa experiência? Eu já tive não sei quantas mil. Pastor, eu queria um conselho. Quer um conselho? Opa, o que é? Então, irmão, o irmão procede assim. Quando você vira as costas, o cara faz tudo diferente. Porque foi para o coração. Quando vai para o coração, irmão, é difícil. Por isso que o texto de Jeremias está escrito: enganoso é o coração, ele engana mesmo. Joabe aqui falou, mas o versículo 4 fala o quê? Porém, a palavra do rei prevaleceu. E tem mais, hein? O problema, irmão, não era o recenseamento. Não era isso não. Por quê? Você vai ver lá, Moisés, por 2 vezes, Deus mandou ele contar ao povo. Tá? O rei Josafá, lá em 2 Crônicas, da mesma forma. Mas aqui, especificamente, foi Davi colocando em dúvida o seu exército, colocando em dúvida o seu poderio militar. Esqueceu desse texto de Deuteronômio. Muito bem. Passou-se um tempo. Versículo 5. Davi recebe o número do seu povo. E era todo Israel 1.600.000 homens, dos que arrancavam de espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Vamos lá. Olha só. Em primeiro lugar, não era o número de soldados que iria garantir vitória. Tá? Como nós lemos, mesmo que o seu exército do inimigo for maior, eu estou contigo. Deus estaria sempre pelejando pelo seu povo, desde que eles guardassem o grande segredo. E o grande segredo para você andar com Deus é obediência. Israel não precisava confiar no seu braço. Israel não precisava confiar na sua espada. Israel não precisava confiar nos seus cavalos. Não. Por quê? Porque o socorro vem do Senhor. O próprio Deus disse isto. Quando Deus estava irado com Israel, Davi foi o quê? Influenciado pelo inimigo. Ele era o líder, o grande líder. Irmãos, quando eu tenho dito aqui, você vê esses filmes antigos, né, quando os reis saíam para a guerra, né? O inimigo, a primeira pessoa que ele tentava matar era o rei, que ele sabia que o rei estava lá. Matando o rei, o resto é fácil. E aqui, a primeira coisa que o inimigo, quando tem a autorização de Deus, é o que? Influenciar Davi. Por isso que lá no livro de Lucas, Jesus disse, a qualquer que foi muito dado, muito será exigido. Então é por isso que Davi, né, ele era o cabeça. Agora vamos lá. Contou. Acabou de contar. Lá no versículo 11 e 12, a Bíblia diz que ele recebe a visita do homem de Deus, Gade. Assim diz o Senhor, escolhe para ti
3 anos de fome, ou 3 meses, que tu seja consumido diante dos teus adversários, a espada dos seus inimigos, ou que 3 dias, a espada do Senhor, isto é, peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. O que você escolhe, seu rei? Fala aí que eu preciso da resposta para Deus. Você já imaginou que situação? Você escolhe, meu filho. Agora é o seguinte, ó, você desafiou Deus. Não confia mais nele? Então tá bom. Então, ele mandou você escolher o castigo. 3 anos de fome. Que você caia na mão dos seus inimigos ou que uma peste assole o seu reino. Irmãos, que situação difícil. O preço alto de Davi era um preço que não atingia ele, atingia o seu povo. O que eu aprendo aqui? As minhas atitudes precisam ser racionais. Talvez hoje você caiu na real. Talvez antes desse vírus no mundo, você tinha um tipo de pensamento. Talvez você se achasse alguma coisa, porque você tinha um emprego garantido, você tinha uma renda tranquila, você estava de boa, e você muitas vezes se esqueceu de que quem te deu tudo isso foi o Deus que te salvou e te tirou lá do lamaçal do pecado. Não estou aqui te julgando, mas é você que tem que fazer um auto-julgamento. Como é que era a tua vida espiritual antes do vírus? Você era daquele que você ia à igreja? Eu ia à igreja. Não perdi um culto domingo, pastor. Legal. E depois? Depois eu ia domingo de novo. Tá. Como é que era o seu testemunho de vida? Como é que era o ambiente na sua casa, o ambiente espiritual? Ou não tinha? Como é que eram as suas preocupações com o reino? Como é que eram as suas preocupações com aquilo que Deus, por intermédio de Jesus, mandou que nós fizéssemos? Fazer discípulo. Você está fazendo discípulo? Você fazia antes do vírus? Não. E agora está pensando em fazer? Você está entendendo? Eu não estou dizendo aqui hoje, e seria leviano a minha parte dizer, que esse vírus está aí por conta disso. Mas, pode ter certeza, Deus não está feliz com o que o mundo está passando. Irmãos, hoje, nesses países asiáticos, estão brincando com Deus. Aqui no Brasil, vocês viram recentemente, quando um grupo de teatro fez umas brincadeiras com o nome do Senhor Jesus da pior possível. Hoje, estão brincando com Deus. Estão brincando com o nome de Deus, mas eu estou hoje me dirigindo a você, que conhece a palavra de Deus, você que teve uma experiência com Deus. Pare. Como é que estava a sua vida antes do vírus? Como é que estava a tua vida espiritual? A sua segurança estava em quem? No teu exército? No teu dinheiro? Nos teus bens? Não. A minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. É assim que nós devemos proceder. Agora veja só. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pastor, sabe o que é? Essa história que o senhor está contando aí, Davi, é no Velho Testamento. Hoje estamos na dispensação da graça, pastor. Deus é amor. Opa! E como é amor? Mas eu estou lendo Gálatas, irmão, entendeu? Gálatas é Novo Testamento. Gálatas é uma das cartas de Paulo, viu? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, viu? Tem um monte, tem umas igrejas por aí, até igrejas que são pioneiras no mundo.
Sabe, eu ouvi uma mensagem essa semana, eu falei até para o meu filho, para o Mateus, em casa, eu escutei indo para São Paulo, eu fiquei um pastor famosíssimo aí, mas falando tanta besteira sobre fé, que eu falei, sabe, eu estava escutando no programinha que eu tenho, eu tive vontade de falar, Elaine, desliga isso, pelo amor de Deus. Cara brincando, zombando de Deus, falando sobre fé e naquela interpretação, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, ele falou que ele não aceita aquilo. Pastor de uma igreja enorme em São Paulo. Aceita o quê? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Estamos na dispensação da graça, Deus é amor, mas tem uma coisa, irmão, vamos andar direitinho. O que aconteceu? Num dia, 70 mil pessoas morreram em Israel. Irmão, 70 mil pessoas. É gente, hein? Ele tinha 1,5 milhão, né? Se você pegar 1,5 milhão, 10% é 150 mil. Olha só. Olha só. 5% morreram. Num dia só. Quem éramos há 80 dias atrás? Ou quem achávamos que nós éramos? Em quem estava a nossa confiança? Estávamos fazendo a coisa certa? Quando vemos a situação em que nós estamos hoje, a pergunta que mais se fazem, né? A pergunta que mais todo mundo faz, de quem é a culpa? Quem que é o responsável por isso? Por que estamos passando por isso? É assim, eu sou inocente, eu não fiz nada. Tá? Hoje, existe de verdade uma sensação de esvaziamento dentro de nós. Porque nós percebemos que nós não temos poder para absolutamente nada. A minha força se tornou nada. Eu escrevi no jornal por esses dias. Nem os maiores influenciadores do mundo, com os grandes presidentes, primeiros ministros, reis do mundo, não resolveram. As nações mais ricas do mundo, Estados Unidos, China, Inglaterra, França, Rússia, com todo o seu poderio militar, com todo o seu dinheiro, não conseguem resolver o problema do vírus. Os grandes laboratórios do mundo, nos Estados Unidos tem os 2 maiores do mundo. Na Suíça tem um outro que também é famosíssimo. Na Alemanha tem o Bayer, que é um dos mais famosos do mundo, dos mais antigos. Mas não está conseguindo. Está lutando e gente morrendo, e gente morrendo. Por quê? Porque a minha segurança, a segurança do mundo, não está em laboratório. Não está nos grandes cientistas. Não está nas fortunas do mundo. Não, não. Eu estava vendo essa semana o Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, ele, numa tacada, ele ganhou $1 bilhão. Brincadeira? $1 milhão pelo Instagram. De botar a cara dele no Instagram, $1 milhão durante um ano. Fiquei pensando, falei, caramba, o cara não foi jogando futebol, foi pelo Instagram, o Facebook, eu não lembro, foi uma dessas, dele botar a cara lá, ele ganhou $1 bilhão. Deus abençoe ele e não desampare nós. Olha o poderio de um homem, e nada contra. Muito pelo contrário, até admiro demais ele. Eu nunca vi um jogador igual o Cristiano Ronaldo no sentido de ser perseverante naquilo que ele propõe. É um bom jogador, não considero o melhor do mundo não, para mim é o Messi, mas eu acho ele de um esforço fantástico. E parabéns para ele. Agora, é um homem que ganhou, no ano, $1 milhão. Mas não adianta. Ele já destinou, ele como outros jogadores, destinaram verba para ajudar. Legal, parabéns para o pessoal que faz isso. Mas não adianta dinheiro nessa hora. Não adianta. Os grandes laboratórios do mundo, não adianta.
A minha segurança, amados, está no Senhor. Quando eu deixo de confiar no Senhor, acontece o que aconteceu com Davi. E agora? Aí, entra uma coisa em Davi, que é onde a gente inveja ele, né? Aquela inveja santa, né? Davi era um cara seguinte, Davi, igual Davi nunca mais vai ter, né? Davi, ele dava as pisadas dele, né? Ele dava umas vaciladas, irmão. Mas ele tinha um negócio com ele. Ele tinha um negócio que eu considero de uma importância tremenda. Ele diz lá no versículo 8: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o meu pecado, porque cometi uma grande loucura. Primeira coisa, Davi reconhecia seu pecado. Ele assumia a culpa. Nunca se desculpava. Outra coisa, ele não atribuía culpa a outros. E ele, quando percebia isso, a primeira coisa que ele fazia era colocar o rosto no chão, orava e pedia perdão dos seus pecados. Por que eu disse há pouco? Hoje tem muita gente perguntando: pastor, por que estão passando por isso? Nós não somos crente. Pastor, por quê? Pastor, por quê? Irmão, vai botar o teu rosto no chão. E me preocupa demais. Eu, sexta-feira, estava no mercado, encontrei com um monte de crente lá. Se você quiser encontrar crente, vai no mercado no Santa Felícia ali, no Carrefour, que você encontra crente de tudo quanto é igreja. É uma benção quando eu vou lá. Ou lugar para ter crente. E eu começo a perguntar para alguns crentes que eu encontro: irmão, tudo bem? Como é que tá? Pastor, a luta, né? Uma luta, todo mundo de máscara, tudo certinho. O irmão está fazendo culto em casa? Culto? O cara gaguejou, não está fazendo. Irmão, tudo bem? O irmão está assistindo lá os cultos terça-feira? Culto terça-feira? Não tem culto terça-feira na minha igreja. Não tem? Não tem? Ué, não tem, irmão? O irmão não me vê lá, não? O irmão está na televisão? O pastor não sabia. Irmão, essas coisas me entristecem tanto. O cara não está fazendo culto em casa, ele não está vendo os cultos terça-feira, ele não está vendo mais nada, ele se acomodou. Aí depois, fala então, por que será? Por que será? Então tá bom, vamos lá. Davi, ele é desafiado a escolher o seu castigo. E de bobo ele não tinha nada, né? Ele falou: melhor cair na mão de Deus, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia. Davi respondeu: grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não na mão dos homens. O que ele faz? Deus dá ordem, vai lá e sacrifica. As terras pertenciam a um tal de Ornã, que perdeu as terras dele, inclusive para Davi. Tá? Davi pede para ele fazer um sacrifício lá nas terras dele. Ornã, eu quero fazer um sacrifício nas suas terras, que por sinal, aonde é esta terra que ele fez o sacrifício, é o mesmo lugar aonde Abraão ofereceu seu filho. É o mesmo lugar aonde Salomão construiu o templo. É nessa terra, tá? É nesse lugar. Aí, Ornã fala: o quê? Mas, ô rei, pelo amor de Deus, é tua. Presta atenção nesse detalhe. Rei, a terra é sua, faz o que o senhor quiser. Se agachou, reverenciou o rei e falou: a terra é tua. Você entendeu? Ele dá de graça para o rei aquelas terras. O rei abraçou? Opa! Não, senhor Ornã, de jeito nenhum. Olha o que ele diz. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que eu não ofereça holocausto sem sacrifício. Eu? Não, tem que fazer algum sacrifício. Tem que custar algum sacrifício. E ele compra
aquilo ali por um preço muito alto. Ó, para os irmãos tem uma base. Você que vê em foto, onde é o templo, onde era o templo, que hoje não tem mais, né? Hoje tem lá um templo, mas é muçulmano. Mas tem lá o muro, onde o pessoal vai lá orar. Aquela região todinha é a terra que Davi comprou. Pagou uma nota preta. Pagou muito, pagou em ouro. Por quê? Não. Eu não quero nada, eu tenho que fazer algum sacrifício. Eu vou oferecer ao Senhor. O que isto me ensina? Eu não quero teu dinheiro não, irmão. Você pensou em dinheiro aí, né? Não. Você pensou no quê? Sabe qual é o meu sacrifício? O sacrifício é um só. É oferecer ao meu Deus o meu melhor. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa dos meus bens, foi Ele que me deu. Deus precisa que eu tenha uma vida de retidão diante dEle. Uma vida de santificação. Porque o texto é claro, sem santificação ninguém verá Deus. O que eu preciso? Me voltar para o Senhor. Me voltar para a oração. Me voltar para a leitura da palavra de Deus. Me preocupar em cultuar. Foi para isso que nós fomos feitos. Para o louvor e para a glória de Deus. Esse é o sacrifício. Não tem sacrifício melhor do que você dobrar o teu joelho e falar com o teu Deus. Não tem sacrifício maior do que você entender que você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja. A igreja não é o templo, não. A igreja é você, sou eu. E como é que você está diante do Senhor? Como? Só você sabe. Davi caiu na real. Ele edificou um altar ao Senhor. Ele se consertou. Ele invoca ao Senhor. Ou seja, foi orar, consagrar a vida, foi adorar. Por quê? Porque Deus é digno. O que acontece? Deus responde com fogo. Tá? Deus é maravilhoso, respondeu a oração de Davi, né? Ele responde com fogo. E tem mais, hein? Você vai ver no texto depois, que já tinha olha só, leia depois o restante do texto. Já tinha um anjo com uma espada para destruir Israel, irmãos. Estava lá esperando a ordem de Deus. Quando Deus vê o coração, sonda novamente o coração de Davi e vê arrependimento, está lá. Deus falou, anjo, cancela. Está desse jeito o texto. Cancela. Pronto. Por quê? Deus sondou o coração e viu sinceridade no coração de Davi. Meu igreja de Jesus Cristo que me ouve nessa noite. Como é que está o teu coração diante do Senhor? Como? Eu não sondo o coração, mas eu li aqui que Deus sim, Ele sonda, esquadrilha o nosso coração. Só Deus é que sabe. A coisa não está virando. Deus está sondando o teu coração. É tempo. Ainda é tempo, estamos com essa pandemia acabando com o mundo, mas você é homem de Deus, mulher de Deus. E se você voltar-se para Deus, Deus vai te ouvir. Deixa eu fechar nessa noite este raciocínio. Temos que reparar o nosso altar. Há áreas em nossa vida que às vezes precisam de conserto. Pode ser na área familiar. Pode ser o relacionamento nosso com os nossos filhos. São vícios que nós precisamos nos libertar. Por isso que lá, em 1 João, o apóstolo, ele escreve dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, nos fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Não é pela nossa capacidade que nós vamos conseguir chegar em algum lugar, mas pelo poder de Deus. Não vamos duvidar do nosso Deus. Não vamos fazer como Davi, dá vacilo. Lembre-se, você é dependente do seu Deus. Baixe tua cabeça, eu quero orar com você agora. Deus e Pai, a tua palavra tem me exortado nessa noite a confiar em Ti em todos os momentos.
Senhor, eu entendo que há pessoas que me ouvem e me veem nesta noite, que estão desanimadas, que já baixaram a guarda e estão se auto-questionando por quê. Deus, que nós tenhamos entendimento de que nós precisamos botar a nossa confiança em Ti, porque não existe outra saída a não ser confiar em Ti. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é aquele que cuida de nós, mesmo quando nós achamos que o Senhor está distante. O Senhor está com seus olhos em nós. Deus, que esta palavra venha nos fortalecer e que nós não venhamos vacilar em nada, mas que a nossa confiança esteja posta em Ti. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amados, eu te espero na próxima terça-feira, tá? Nós vamos fazer uma pequena modificação nos cultos de terça-feira. Ao invés de iniciar às 19h30, nós vamos iniciar às 20 horas, ok? Eu vou estar conversando com todo o pessoal que grava para a gente botar às 8 por uma razão simples. Muita gente tem falado para mim, pastor, por que o senhor não põe um pouquinho mais tarde, né? Então nós vamos estar a partir de terça-feira, mas vamos colocar isso nas redes sociais para você não se perder. Amém? Deus abençoe. E onde você estiver, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com a sua igreja, com ela permaneça, e que todos que me ouvem e me vê possam dizer amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, mostrando Tua graça. Adoro a Ti, adoro a Ti. Meu Deus é caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a Ti, adoro
não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. Nunca parou de agir. Nunca parou de agir. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. Nunca parou de agir. Nunca parou de agir. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. Nunca parou de agir. Nunca parou de agir. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando